Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, rapaziada. Muita gente tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal. Dá essa moral pro John, já deixa o like, ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Também peço que me sigam nas redes sociais, @John do Timão lá no Instagram, @John do Timão lá no TikTok, sempre com bastante novidades para vocês. Aproveitem. Tem gente que gosta mais do Instagram, vem aqui no YouTube, acompanha as notícias do Coringão. Então o John tenta manter vocês informados aí o máximo possível. Vamos pra cima, que ontem foi um show do Coringão, tá? 5-0. Editor, já sabe, né? Roda a vinheta pra rapaziada. Ó, salve o Corinthians! Já até adiantei aí pra vocês, o Corinthians entrou em campo ontem, às 6h30 da noite, tá? Contra a equipe da Ponte Preta. Fizemos apenas 5-0, tá? 5-0. O Corinthians foi avassalador contra a Ponte Preta. Aquela mentalidade do Vitor Pereira de perder a bola, já pressiona, deu muito certo, tá? Uma goleada assim importantíssima pra gente. E assim, a gente tem que pontuar diversas coisas. A Ponte Preta é um adversário frágil, é o vice-lanterna do Campeonato Paulista. Beleza, ok, concordo, beleza. Só que o Corinthians, eu sei que tem muita gente que não gosta que fala do Silvinho, mas a gente tem que comparar, tá? É o último trabalho que foi feito aí à frente da nossa equipe. O Corinthians, comandado pelo Silvinho, sempre que pegava um time frágil, sofria, tá? Era difícil. Para vencer 1-0, 2-1 e sempre no sufoco. Aí a gente vê um time muito bem encaixado, que pega um adversário fragilizado e goleia, você fala, pô, beleza. Então, pelo menos contra um time que não oferece tanto risco, nosso time tá encaixado, nosso time sabe atacar, sabe fazer gols, tá? Dominou a partida inteira, tá? Acabou o primeiro tempo 3-0 pro Corinthians, tá? E a tranquilidade que você vai pro intervalo? A tranquilidade de trabalhar, de fazer uma mudança, tá? Tenho diversas considerações aqui sobre o jogo, tá? Já quero trazer primeiramente a escalação aí do Vitor Pereira. Única mudança que ele colocou: tirou o Juliano, colocou o Mosquito. Por quê? Por característica. O Juliano é um meia armador, tá? Meia. Tava jogando aberto pelo lado direito, porque é um jogador que tem muita qualidade e precisava de espaço. Dentro do esquema, era a posição que estava sobrando, fizeram um teste, ele funcionou em alguns momentos, só que o Vitor Pereira, pro esquema dele, um jogador com a característica do Juliano não encaixa naquela posição. Ele precisa de um jogador veloz, agudo. Optou pelo Mosquito, tá? E o Mosquito jogou muito. Mosquito do lado, o William do outro, tá? Desafogando a equipe, dando essa sustentabilidade pro Renato e pro Paulinho trabalharem pelo meio, certo? Então assim, o Corinthians começou o jogo equilibrado com a Ponte, tá? A Ponte tendo alguns espaços, o Corinthians demorou um pouquinho para encaixar a marcação. A partir do momento que encaixou, e o Corinthians já estava criando chances, encaixou, fez o primeiro gol, acabou com o time da Ponte. A Ponte, na hora que tentou desafogar, o Corinthians estava em cima, não deixou a Ponte Preta respirar, tá? E aí, consegue o segundo gol, na sequência já consegue o terceiro e matou a partida. É isso que a gente falava, ó. Mas não, tem que ser vencer na Chapecoense com gol no último lance, porque o Corinthians é o time da raça. Faltou raça ontem? Não. O time tava ganhando de 4-0, o jogador do Corinthians tá dando carrinho para recuperar a bola, tá? Você pode ter raça também quando você tá vencendo o jogo.
Não precisa tá, ai, não, tô empatando, meu Deus, precisa vencer, vamos, aí vai, faz um gol no sufoco. Não, você pode ter raça, vencer no jogo também, dominando a partida, que foi o que aconteceu ontem, tá? Pra mim, os dois destaques negativos, tá? Roger Guedes, principalmente o Roger Guedes, e depois o Duqueiroz. E aí o Duqueiroz nem tanto um destaque negativo, é que ele toma um cartão amarelo já no início do jogo, que pra mim não foi nem falta, tá? Não foi nem falta. Já quero trazer aqui que o árbitro de ontem, horrível, horrível, atuação, meu Deus do céu, desastrosa, muito mal, muito, tá? Tanto pro Corinthians quanto pra Ponte, mas principalmente pro Corinthians. A atuação do árbitro ontem, horrível, tá? Enfim, só que assim, o time do Corinthians na linha de defesa sem novidades, tá? O Fagner apoiando muito. Pra mim, inclusive, foi o principal jogador ontem, tá? O Renato ganhou como craque da partida, mas pra mim quem mereceu foi o Fagner. 2 assistências, o Renato fez o gol. Teve um jogo assim, espetacular também, mas pra mim o Fagner foi superior, tá? A gente sofreu em alguns momentos na defesa, mas bem pontuais. A gente ia sofrer um gol, né, que o Fagner tirou em cima da linha. Então assim, a Ponte criou algumas oportunidades pontuais, mas no resto o Corinthians foi avassalador. A gente tem o primeiro gol do Renato Augusto, que ali na frente da área finalizando, pelo amor de Deus, com o pé direito dele, a chapada aberta, é meio gol. A gente tem o Paulinho pisando dentro da área, tá? Vindo de trás, fazendo essa infiltração, fez o segundo gol. O terceiro é um contra-ataque, muito veloz com o William, com o Mosquito sai cara a cara, cava, golaço, tá? O quarto gol, uma invertida do Cantígio pro Fagner. Fagner acha o Adson finaliza no contrapé do goleiro. Bandeira marcou impedimento, mas o VAR validou o gol. E por fim, uma tabela entre Mantuan e Adson, tá? Do lado direito, o Adson acha o Mantuan fazendo o facão pra dentro da área. Ele finaliza num chute cruzado, 5-0, tá? 5-0, um jogaço. A gente teve a expulsão também do lateral direito Kelvin, da Ponte Preta, que o árbitro havia expulsado outro jogador. O VAR chama, ele vai, anula o cartão do cara, dá o cartão pro outro, tá? Então assim, a equipe do Corinthians entrou com uma proposta e concretizou isso, tá? Era pressionar em cima, manter a Ponte acuada, roubar a bola perto para fazer os gols. E foi o que aconteceu. Roubamos, fizemos os gols, 5-0, vitória importantíssima, tá? Importantíssima, para dar confiança e tudo mais. E aí a torcida, tá? Principalmente a torcida organizada, já deixou o recado para a equipe, para a comissão, para a diretoria. Parabéns pela partida, a gente apoiou do começo ao fim, só que o jogo que importa é quinta-feira. O derby contra o Palmeiras, tá? Quinta-feira é guerra dentro de campo, tá, rapaziada? Dentro de campo. Esse negócio de violência fora do estádio, eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar o absurdo que é. Pô, rapaziada, se deixar, eu vou ficar o dia inteiro aqui falando sobre a partida de ontem, elogiar o Cantígio, que entrou muito bem, o Duqueiroz, que já tinha o cartão amarelo, tá? E aí eu vou falar na entrevista aí do Vitor Pereira. O Roger Guedes, se tivesse um pouquinho melhor na partida, tinha feito pelo menos 2 gols, tá? Se movimentou, recebeu os passes, mas se atrapalhou todo. E, cara, partidaça do time, tá? Partidaça, fico muito animado e vai Corinthians. Quero saber o que vocês acharam da partida de ontem, rapaziada. Bom, uma informação importante, tá? Que eu havia cobrado aí a diretoria do Corinthians, é que a Ponte, tá? Tem alguns jogadores aí do Corinthians que estão emprestados, Léo Santos, Fecim, Matheus Jesus, Igor Formiga e tudo mais. O Léo Santos entrou em campo, Matheus Fecim também, tá? Também foi titular, foi substituído aí pelo Pedro Júnior, isso que eu tava vendo aqui. Quem tinha entrado no lugar aqui do Matheus Fecim. Os dois jogaram, pertencem ao Corinthians. E a Ponte Preta, tá? Entrou num acordo com o Corinthians para pagar R$500 mil por cada jogador. Então, como foram 2 jogadores, R$1 milhão que a Ponte vai pagar pro Corinthians, tá? Porque esses jogadores entraram em campo contra o nosso clube. Corinthians perfeito, tá? Vai embolsar R$1 milhão, ganhou de 5-0 da Ponte,
tá? Poderia ter empatado, perdido e tudo mais. Era o que estava no contrato, a Ponte exerceu o acordo, tá? Vai pagar o valor de 1 milhão, ainda não pagou, tá? Deve parcelar esse valor, alguma coisa assim. A Ponte está numa situação complicadíssima, tá? Vice-lanterna aí do Paulistão, só tem mais uma rodada. Tá complicado para eles, tá? Bem complicado. Foi o último suspiro aí da diretoria. Falou, pô, vou pagar esse valor aqui para ver se eu consigo empatar com o Corinthians, vencer, quem sabe, tá? Vencer, tentar alguma coisa diferente, porque, ó, foi difícil, está sendo difícil para eles e vai ser difícil na última rodada. Não duvido nada a Ponte Preta ser rebaixada aí no Paulista. O Corinthians não tem nada a ver com isso, só informando que embolsamos R$1 milhão com a escalação do Léo Santos e do Matheus Fecim, rapaziada. Bom, agora falando sobre a coletiva de imprensa do Vitor Pereira, tá? Ao final da partida aí, ele já compareceu, já entrou ao vivo na Corinthians TV, para quem quiser acompanhar, tem o vídeo aí no YouTube, só pesquisar. Eu achei muito boa a coletiva dele mais uma vez, muito consciente, tá? Do que estava acontecendo dentro de campo, entendeu a situação da partida e tudo mais. Principais pontos, tá? Vou trazer aqui um apanhado geral sobre essa coletiva de imprensa do Vitor Pereira. A identidade do Corinthians dentro de campo. O trabalho será sempre jogar alto e ter a bola. Não permitir ao adversário ter espaço e tempo. Quero evitar ao máximo que o time venha para trás. Pois se você pegar um mapa de calor do Corinthians, é da faixa do meio campo ali para frente. Muitas vezes você via Gil e João Vitor na linha de meio campo, tá? Para abafar a Ponte. E o Cássio 2, 3, 4 passos à frente da área. Pra quê? Fazer a cobertura da bola longa. E fez a cobertura, tá? E fez a cobertura em 2, 3 lances, tá? Então muito importante esse posicionamento do Cássio, da linha de defesa, e a gente vai só aprimorando aí no dia a dia. Bom, ele falou também sobre algumas mudanças que ele fez, tá? Explicou a saída do Duqueiroz, falou, ó, Duqueiroz é um jogador que tomou um amarelo muito cedo e ele joga numa posição que é de primeiro volante, que muitas vezes precisa fazer faltas táticas, matar um contra-ataque, segurar o jogo. E se ele já tem um amarelo, ele acaba comprometendo. Fica entre fazer a falta ou dar o contra-ataque pro time. Vai, faz a falta, é expulso, prejudica a equipe, tá? Então o Vitor Pereira falou que já conversou com ele entendeu, é um jogador jovem, que nem por isso perdeu espaço ou algo nesse sentido, é que o Cantillo entrou jogando muito, não errou nenhum passe, tá? Isso é real, eu vi a estatística do Cantillo, não errou nenhum passe. Lançamentos, cobriu, marcou, participou dos 4 gols do Corinthians, 4 gols do Corinthians, tá? Indiretamente, obviamente, durante a jogada ele participou, então assim, o Cantillo foi muito bem ontem, muito bem. Não duvido o Cantillo entrar como titular contra o Palmeiras, mas vamos ver aí o trabalho do Vitor Pereira durante a semana. Sobre o Fagner, na esquerda, no finzinho do jogo, o que aconteceu? O Vitor Pereira ia tirar o William para colocar o Mantuan, tá? O Lucas Piton pediu para sair, sentiu. O Vitor Pereira poderia colocar o Reginaldo, só que ele só tinha mais uma substituição e queria colocar o Mantuan no jogo, porque segundo ele o Mantuan vem treinando muito bem, tá? Então ele falou, pô, vou jogar o Fagner na esquerda, o Mantuan entra fazendo como se fosse um lateral direito, mas na verdade ele virou um ala pela direita e o Fagner entrou como terceiro zagueiro pela esquerda, tá? Então ficou Gil, João Vitor e Fagner, o Mantuan por um lado e o William pelo outro, certo? Mantivemos ali a postura no meio campo e o Adson mais livre ali jogando com o Jô, certo? Fazendo quase que um segundo atacante com o Jô. Então assim, pô, entendi, tá? Depois, na hora você fica assim, pô, Fagner na esquerda? Estranho. Mas depois eu entendi o que o Vitor Pereira quis com isso. Sobre a torcida do Corinthians, ele falou que o ambiente na arena estava incrível, tá? Falou que a torcida apoia o tempo todo, empurra o time, só que o time tem que fazer por merecer esse apoio, tá? E ontem fizeram. Foi questionado sobre o Júnior Moraes, falou que
por enquanto não pode falar nada, tá? Que ele só vai falar sobre o jogador a partir do momento que ele estiver aqui, tá? E o jogador chega amanhã no Corinthians, já foi aprovado nos exames, tá? Pra quem não viu, tem o vídeo de ontem que o João já explicou tudo pra vocês. Sobre o Mosquito, pô, ele tirou o Mosquito no intervalo. Ele falou que o Mosquito sofreu uma pancada, tá? E sentiu. Falou que no intervalo o Mosquito conversou com ele e falou, ó, não tô 100%. Ele já foi. No intervalo deixou o Adson no campo aquecendo. O Adson não desceu pro vestiário. O Adson ficou no campo aquecendo. Retornou pro segundo tempo. Já entrou no lugar do Mosquito, tá? Então o Mosquito, por uma questão física, sofreu uma pancada, não estava 100%. Sobre o Juliano, aquilo que eu falei. Pro Vitor Pereira, o Juliano é meio campo, tá? Juliano vai brigar por uma vaga no meio. Ele gosta de jogadores externos com característica ofensiva, de 1 contra 1, tá? E o Juliano é um cara mais técnico, mais de posse de bola. Então, o Vitor Pereira optou pela entrada do Mosquito, manteve o Adson, depois o Mantuan e o Juliano entrou no lugar do Renato, tá? Cara, sobre o clássico de quinta-feira, o Vitor Pereira disse que já jogou muitos clássicos, tá? Só que ele entende o tamanho do jogo. Entende muito o tamanho do jogo contra o Palmeiras. Falou, ó, o que eu peço aos meus jogadores é coragem, tá? Peço coragem pro jogo de quinta-feira. Gosto de gente com coragem e quinta é o jogo para isso, certo? Então, Vitor Pereira já deve ter ouvido aí da diretoria o tamanho desse clássico, ouviu a torcida cantando ontem, tá? A torcida aí, mais de 10 minutos cantando aí, intimando o time pro jogo de quinta-feira. Então, o recado tá dado. É quinta-feira, dia de guerra contra o Palmeiras dentro de campo, hein, rapaziada? Quero saber o que vocês acharam sobre essa coletiva de imprensa do Vitor Pereira. Bom, finalizando aí sobre a partida de ontem, só uma atualização aí pra vocês. Ao fim da partida, os jogadores que não entraram em campo ou que entraram, mas não atuaram por mais de 45 minutos, fizeram um treinamento, tá? Dentro da arena. Campo reduzido, treino de posse de bola, um aquecimento e tal, depois um mini coletivo, certo? Então assim, os jogadores que não entraram em campo foram Reginaldo, Robert Renan, Robson Bambu, Raul Gustavo, João Pedro e Luan. Além desses, o Mantuan entrou no segundo tempo, o Duqueiroz saiu no primeiro, o Juliano entrou no segundo e o Jô também. E aí eles não atuaram mais de 45 minutos, fizeram parte desse treinamento. Então, ó, intensidade, trabalho da comissão está sendo feito, tá? Até o fim da partida, acabou, pô, era quase 10 horas da noite, os caras estavam dentro de campo da arena, tá? Treinando, fazendo um coletivo e tudo mais, certo? Então assim, show de bola, tá? Show de bola, parabéns à comissão do Vitor. Lógico, a gente continua acompanhando, é um início animador, tá? Apesar da derrota no clássico contra o São Paulo, a gente vê as ideias do Vitor dentro de campo. Cara, vamos deixar aí a equipe do Portuga trabalhar, rapaziada. Comentem aí o que vocês acham sobre esses treinamentos no pós-jogo. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, a informação que eu tenho é que o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, tá? Atualmente aí no Lokomotiv Moscou, está forçando uma saída do clube dele, buscando uma liberação para sair de graça aí do clube russo, porque ele quer retornar ao Brasil. Não quer continuar na Europa, já falou que, pô, para ele deu de Europa, tá segurando, mas não quer mais, quer jogar no futebol brasileiro. E qual que é a novidade? Não é positiva para o Corinthians porque ele tem negociações avançadas com a equipe do Flamengo, tá? Já tá procurando aí, avaliando detalhes para uma possível mudança para o Rio de Janeiro, tá? A informação aí do Júlio Miguel Neto, um dos setoristas aí da equipe do Flamengo, tá? Tá tudo muito bem encaminhado. O que está faltando para o Pablo retornar ao Brasil e fechar com o Flamengo? A liberação do Lokomotiv Moscou, entender como que vai ser essa rescisão de contrato, se ele ganha algum valor, tem multa, não tem e tal. Então tá nessa negociação com o clube russo, ele chegou a ser sondado pelo Corinthians, só que o que eu tô enxergando da nossa diretoria, eles estão muito otimistas no caso Robson Bambu, tá? Que já expliquei aqui diversas vezes, o caso do Robson Bambu está na justiça,
tá? É uma denúncia aí de um caso de estupro, caso seríssimo, seríssimo. Eu já falei pra vocês, vou esperar a decisão da justiça pra ter um posicionamento aí sobre essa situação, tá? E o Corinthians vem relacionando o Robson, não falou nada pra torcida, não se posiciona, não fala nada, mas vamos aguardar essa decisão judicial. Se for positiva ao Robson, ele está liberado para jogar no Corinthians, beleza, tá? E aí o Corinthians entende que não precisaria de um outro zagueiro. Tem o Robert Renan que tá surgindo da base, tem o Robson Bambu e teria o Raul Gustavo, tá? 3 zagueiros aí no banco. A comissão entende que é o ideal, certo? Mas o Pablo eu vejo como um ótimo zagueiro, dependeria logicamente do salário do cara, tá? Uma avaliação da nossa comissão. Mas, rapaziada, vamos dar tempo ao tempo. Se for pro Pablo fechar com o Flamengo, que feche, seja feliz aí na carreira dele, não contra o Corinthians, certo? Obviamente não contra o Corinthians, mas é mercado da bola. Quero saber a opinião de vocês, se o Corinthians deveria tentar a contratação do zagueiro Pablo. Eu sei que tem muita gente que gosta do futebol dele, hein? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!